Olá, amigos do blog Assim Caminha a Humanidade. Eu, Denilson Douglas, estou aqui com vocês mais uma vez em mais uma entrevista, Conforme prometido, estamos aqui com um vereador eleito da cidade de Carpina, ele que desponta como uma promessa no cenário político municipal, professor Rogério. Na verdade, Rogério Paulo do Monte, 36 anos, natural de Carpina, casado, professor de ensino médio. Ele que nos dá a honra de participar conosco dessa conversa descontraída, onde ele vai falar mais um pouco sobre a sua vida, sobre as suas pretensões políticas para a nossa cidade. Professor Rogério, uma satisfação imensa tê-lo aqui no blog Assim Caminha a Humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, aos seguidores, digamos assim, do blog Assim Caminha a Humanidade. E o prazer é todo meu podermos estar aqui compartilhando um pouquinho dessa conversa, desse cenário político municipal, onde tivemos o privilégio, o prazer de poder participar e, agraciado por Deus, de um mandato. E agora estamos aí com ciência da responsabilidade e iremos, sem dúvida alguma, atuar do ponto de vista do legislador. É isso aí, gente. Vocês estão ouvindo o professor Rogério, diretamente aqui de sua escola, onde ele desempenha um trabalho já com jovens, com adolescentes. Professor Rogério, 736 votos não é brincadeira. Depois a gente chega lá. Vamos saber agora dele, professor Rogério, um pouco mais sobre a sua vida profissional, como se deu, de repente, esse interesse pela vida pública. Professor Rogério, por favor, agracie os nossos visualizadores com um pouco mais da sua vida pessoal, profissional, o que o senhor se sentia à vontade de falar sobre a sua história dentro da cidade de Carpina. Eu sou um jovem professor de 36 anos, casado, pai de 3 filhos, casado com Dionísia Rodrigues Cardoso, também professora, filho de Maria Alice Pereira e José Paulo do Monte, daqui de Carpina. Somos pessoas da sociedade, pessoas simples. Eu venho fruto da educação. Educação é tudo, por isso que a gente defende a educação com unhas e dentes, sim, porque a educação é transformadora. Eu fui aluno de escola pública desde o meu pré-escolar, concluí o ensino superior numa universidade pública, a UPR, e acreditando num sonho. Eu tinha um sonho, o sonho de vencer na vida através da educação. Não saberia se seria professor, se seria médico, se seria engenheiro, mas eu queria vencer na vida através da educação. E ao longo desse percurso aí, eu fui combeiro, eu fui feirante, mas eu sempre estava com um livro na mão, um caderno na mão, porque esse sonho eu cultivei dentro do peito e aí a gente buscou desenvolver isso. E hoje eu sou professor do Estado, sou professor de Biologia, sou também diretor adjunto na mesma unidade escolar e graças a Deus a gente vem desenvolvendo um papel satisfatório dentro da unidade escolar, que é a Escola João Cavalcante Petribun, na cidade de Paudalho. E um aprendizado muito grande ao longo desse período que nós somos, além de professor, diretor adjunto, a gente foi desenvolvendo aí a questão política. Gostamos de política já há algum tempo, mas sair candidato foi agora através do convite do nosso amigo Carlinhos do Moinho, e a partir de então desenvolvemos um projeto, desenvolvemos uma teoria, uma estrutura e fomos à luta. E mais do que nada, mais do que qualquer outra coisa, a pessoa que o professor Rogério foi determinante em função aí desses 736 votos. Porque aí o meu maior cartão de visita é a minha própria pessoa. Graças a Deus, eu sou uma pessoa de fácil convívio, uma pessoa que gosta de escutar, que gosta de ser útil. E nós verbalizamos muito durante todo o período eleitoral, que queremos ter uma política diferente, uma política que cuide das pessoas. E é possível ter essa política. E essa mensagem as pessoas entenderam, não apenas escutaram, mas ouviram. E aí me proporcionaram, me creditaram esses votos. E agora a gente está consciente do tamanho da responsabilidade
e sem dúvida alguma iremos atuar do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista aí de cuidar das pessoas, como foi proposto durante toda a campanha. Muito bem, palavras bonitas. Está aí o professor Rogério dando um exemplo de vida, um exemplo de cidadania, um exemplo de que quando a pessoa determina um objetivo, certamente a pessoa conseguirá, né, com muito esforço, com muita garra, com muita determinação. Professor, nessa oportunidade gostaríamos também de saber como o senhor explicaria. Sabemos do seu trabalho, sabemos da sua dignidade, do seu esforço em propagar suas ideias, os seus objetivos, mas, assim, 736 votos. Como se deu o trabalho de convencimento desse eleitorado? Porque bem sabemos, né, que a pessoa que exerce um cargo de liderança dentro de uma instituição de ensino, como o seu caso, dentro de Carpina, em especial em Carpina, tem uma facilidade de propagar suas ideias para um número bem maior de pessoas. Mesmo assim, 736 votos. Como foi esse trabalho de abordagem, de convencimento? Explique melhor. Inclusive, eu presenciei em praça pública de Carpina uma mobilização diferente, né? Pessoas ali seguindo em passeata, lideradas pelo senhor, e eu pude apertar sua mão naquela ocasião. Não sabia, claro que não sabia que o senhor chegaria lá, mas aí estava na torcida também, porque eu simpatizei com a sua pessoa, simpatizei muito, e naquele momento eu percebi que o senhor realmente era uma pessoa que mereceria chegar lá. Mas explique mais um pouco assim para os nossos visualizadores como se deu esse trabalho árduo de convencimento. Foi um trabalho árduo. Fomos à rua, de fato. Eu tenho dito que nenhum militante meu saiu sem minha pessoa. Qualquer evento que tínhamos na rua, e aí eu dividi o meu processo em manhã e tarde, dividi os meus militantes, porque para não sacrificar tanto, e até o meu físico também. Então, mas todos os dias íamos à rua, batendo palma nas casas, pedindo a oportunidade da fala, querendo ser ouvido, e com muita seriedade, sempre, e falando a verdade. Do ponto de vista até onde o vereador pode ir, dizendo o papel do vereador, falando de como ele pode ser importante junto à sociedade. E aí, esse trabalho foi um trabalho especial, porque eu tive a oportunidade de adentrar nos lares e de convencer, mas falando a verdade, falando sério, dizendo sim, repito, que é possível ter uma política melhor, e dizendo do tamanho da responsabilidade que tenho e que já sabia naquele momento, até mesmo quando ia à rua pedir o voto. É muita responsabilidade você pedir o voto de alguém. E aí as pessoas entenderam a mensagem, entenderam a vontade de trabalhar, e nós iremos sim deixar um respaldo muito bom. Eu tenho dito que nós precisamos deixar uma marca, e essa marca que eu já tenho deixado na educação enquanto professor, por exemplo, eu vou deixar enquanto vereador. Não tenho dúvida, iremos dar certo, porque eu sou muito compromissado com aquilo que faço. Então, quando íamos à praça conversar com as pessoas, a gente desenvolveu uma proposta muito interessante de trabalho, apertando a mão das pessoas e olhando no olho. O olhar no olho, a seriedade nas palavras, até onde a gente pode ir enquanto vereador. Isso aí é uma marca que o professor Rogério deixa, que traz para a política, para o cenário municipal, e que tivemos esses 736 votos na primeira disputa, uma coisa extraordinária. Tínhamos a certeza assim que as pessoas nos consideram muito, mas aí os amigos se uniram, a família se uniu, e aí todos nós fomos em prol a um objetivo sim, de proporcionar um espaço melhor de convívio social, para que a gente possa diminuir diferença, para que a gente possa acreditar oportunidades à Carpina, e nós iremos fazer isso. Eu, professor Rogério, enquanto vereador, irei buscar da minha parte esse papel na solidariedade. Irei buscar também, como legislador, fazendo com que o poder público, o executivo, transfira os impostos pagos em ações públicas que cuidem das pessoas, que dê oportunidade. E uma das coisas que falamos muito o tempo todo foi a qualificação profissional. Eu, enquanto professor, não irei fugir da educação, mas aí a gente também fala de educação, é bom frisar isso, porque a gente pontua também
outros aspectos na saúde, na segurança, na profissionalização. Então irei fazer por onde termos qualificação profissional, dando oportunidade de busca de emprego para as pessoas e também fazer com que o poder público municipal desenvolva, através do seu executivo, esse tipo de política aí que é essencial. Ok. Essas são as palavras do professor Rogério, preparadíssimo para desempenhar um excelente trabalho na Câmara de Carpina, na Câmara de Vereadores de Carpina. Inclusive, com as suas palavras, ele já nos deu o que seria a resposta da próxima pergunta. Eu acredito que essas são suas metas, entre outras mais, e fica descartada a próxima pergunta. Agora, professor, o senhor, enquanto educador, enquanto membro, né, do seleto hall de acadêmicos, de pessoas que tiveram a oportunidade, que aproveitaram essa oportunidade de ter um curso superior, de ter uma faculdade, de ter um preparo intelectual melhor, convenhamos que o senhor deve ter uma opinião sobre a questão, assim, como o senhor encara a participação de pessoas de diversos níveis intelectuais, culturais e sociais na política, como vereadores, por exemplo. Porque, assim, bem sabemos, né, isso é um fenômeno que ocorre nacionalmente, bem sabemos que pessoas se interessam pela política por diversos motivos e muitas vezes essas pessoas não têm, assim, um respaldo, um preparo, não tem uma condição, essa é a melhor forma de se falar, né, de legislar. Porque são pessoas que não detêm assim, um conhecimento teórico da coisa. Eles são até pessoas bem intencionadas, muitas vezes, são pessoas que podem vir a ser bem assessoradas para a realização do seu trabalho, mas dentro de si, propriamente dita, não tem um preparo. Assim, eu digo preparo intelectual. Como o senhor encara a participação dessas pessoas na política? De forma muito positiva. O ingresso dessas pessoas de diversos níveis intelectuais na política é positivo, sim, sem dúvida alguma, porque aí causa uma pluralidade, e essa pluralidade ela é favorável, porque existe aí dentro do conhecimento humano diversas formas: conhecimento empírico, conhecimento popular, conhecimento sistematizado, conhecimento do ponto de vista pedagógico, né? Mas aí o conhecimento popular é muito forte e muito rico. A gente sabe, por exemplo, que os chás que tomamos, que para dor de barriga, para cólica, para dor de cabeça, para náusea, enfim, apenas um exemplo do vasto conhecimento popular. Isso aí é um conhecimento do ponto de vista aí da medicina, né? As curandeiras são conhecimentos válidos, são conhecimentos estudados, inclusive. Então, quando as pessoas vêm de diversas modalidades do conhecimento, de diversos pontos sociais, digamos assim, é muito bom, porque a gente pode interagir com essas pessoas, a gente pode perceber então que nós não somos melhores nem piores. Todos os conhecimentos são importantes. E que essas pessoas, mesmo a gente dizendo, não tem o conhecimento pedagógico, mas eles têm conhecimento de vida. E esse conhecimento de vida é indispensável em qualquer conjunto social. Eu não tenho dúvidas que eu, particularmente, irei aprender muito, que já tenho aprendido com os amigos que a gente tem compartilhado, reuniões, diálogos, conversas. A gente só tem a aprender, o aprendizado é constante. E aí o cenário hoje municipal é um cenário favorável. Mesmo a gente tendo pessoas que não têm lá um nível acadêmico extraordinário, digamos assim, como o meu também não é, mas vai somar, porque o carpinense renovou a Câmara, muito bem renovada, e a gente tem diversos segmentos lá dentro, e pessoas de bem, sobretudo pessoas de bem, pessoas que querem acertar, pessoas que certamente irão buscar assessores, irão buscar informação, pessoas que querem fazer o bem, cada um com a sua linha de pensamento, de atuação, mas que num conjunto maior irão buscar aí, o crescimento da população
irão buscar de se firmarem no cenário político, de crescerem no cenário político. Eu, por meu lado, busco isso também e vou buscar apoio com essas pessoas, sim, porque hoje nós temos um cenário muito bom, esse conjunto, essa diversidade aí foi muito positiva e o povo de Carpina pode ter certeza que iremos desenvolver um trabalho legislativo sério, coeso, sobretudo com muita responsabilidade. Palavras do professor Rogério. Você está ouvindo esse vereador eleito que certamente desempenhará um trabalho extraordinário na Câmara de Vereadores de Carpina. Agora, professor, eu perguntaria, o professor, o educador, ele tem uma responsabilidade de defender o conhecimento, de defender as verdades, sejam elas absolutas ou não. Mas, com relação ao legislador, né, quando esse educador, que já traz consigo uma responsabilidade com a verdade, né, como eu falei, ele precisa legislar, ele precisa fiscalizar também o executivo. Qual o papel, né, desse educador na defesa dos interesses populares? Isso quando muitas vezes ele bate de frente com o executivo ou com a maioria que de repente torna-se contrária a esse ou aquele assunto de interesse popular. Como se houver essa responsabilidade do legislador manter-se neutro, manter-se imparcial com relação a todas essas forças políticas que existem? Uma pergunta muito boa, é fundamental. A imparcialidade, a autonomia, eu vou trocar essa palavra, eu vou dizer que o país, o Brasil, é um país republicano, constituído por 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes trabalham em conjunto, em parcerias, e cada um tem a sua autonomia, até certo ponto. O legislador, na sua individualidade, ele não pode deixar de ser autônomo. Logicamente, dentre aí tantos projetos que virão, seja do executivo, seja do próprio legislativo, teremos temas polêmicos, é fato. E que pedimos a Deus, acima de tudo, sabedoria para lidar com eles. Para que a gente supra a expectativa das pessoas, para que a gente possa se posicionar de forma coesa, pensando, sobretudo estudando aquele tema a ser abordado, analisando os pós, os contras, para que a gente tenha um posicionamento, sim, sistemático, um posicionamento sério, responsável, como eu tenho dito tantas e outras vezes aqui. Porque a gente não pode simplesmente ser absoluto ou ser independente demais. A gente segue uma linha de pensamento. Muitas vezes a gente pode ser vencido pela maioria, mas a gente também pode convencer a maioria. Então eu não tenho dúvidas que nós iremos legislar de forma autônoma, de forma coesa, séria, responsável, assim como a minha mãe me ensinou. A seriedade, a responsabilidade. Se tiver de ser minoria num projeto que a gente consegue provar que ele não é tão sério assim ou que ele não está atendendo às expectativas das pessoas, eu votarei contra. Independente se o projeto tenha vindo do executivo, se tenha vindo de um legislador, um colega, se tenha vindo do grupo onde nós fazemos parte aí da situação hoje, ou tenha vindo da oposição. Nós somos situação, mas uma situação responsável, onde a gente precisa pontuar se é sim ou se é não, independente de onde tenha vindo. Eu irei, digo ao povo de Carpina, digo aos ouvintes, aos seguidores do nosso blog, aí eu já me enquadro como colega do blog, como sócio, e aí dizendo que terei uma responsabilidade muito séria, que irei legislar de forma independente, lógico, dependendo de cada projeto, de cada proposta. Independente no sentido de dizer, gente, nós estamos aqui para buscar o melhor, para somar forças, ideias, para posicionar pensamentos aí de uma forma honesta. E isso aí é o posicionamento, como eu disse assim, que eu aprendi com a minha família, com a minha mãe. Então não poderia ser diferente. É responsabilidade acima de qualquer coisa
para que a gente possa ter cada vez mais transparência, mais tranquilidade e, acima de qualquer coisa, andar de cabeça erguida nas praças da cidade, conversando com as pessoas e continuando a olhar nos olhos, como foi assim que a gente fez durante toda a campanha. É isso aí, gente. Estamos aí na torcida para que o professor Rogério desempenhe um trabalho marcante, um trabalho que realmente mereça uma renovação daqui a 4 anos, se Deus quiser. É muito importante termos pessoas do nível do professor Rogério na Câmara do Carpina. É muito importante termos uma situação consciente, como ele falou, e comprometida com os anseios populares. E assim nós encerramos essa nossa entrevista, agradecendo ao professor Rogério pela gentileza de reservar um tempinho na sua agenda para nos conceder essa entrevista. E nós que fazemos parte do blog Assim Caminha a Humanidade, com certeza escancaramos as nossas portas para que no futuro o professor Rogério sinta-se bem à vontade de falar, de se pronunciar, de expor os seus projetos. Estaremos juntos, estaremos presentes com ele e com qualquer outro legislador que assim sinta-se no desejo de expor suas ideias, de expor seus posicionamentos. Desde já, muito obrigado, professor Rogério, por essa rica oportunidade, e gostaríamos de ouvir suas considerações finais nesse momento. Eu que agradeço aí a todos os seguidores, agradeço a você por me conceder essa entrevista aí, a oportunidade de falar um pouco mais de quem sou, do que pretendo, do que quero fazer, de dizer às pessoas que podem contar comigo, de agradecer aos 736 votos, e novamente agradecer a Deus, agradecer à família, à esposa, aos filhos, aos parentes diretos, aos cunhados, às cunhadas, aos irmãos, agradecer ao povo de um modo geral que me ajudou, aos militantes, enfim, mais uma vez estamos aqui em público fazendo esse agradecimento e dizendo às pessoas: estou à disposição. O professor Rogério é um ser humano de muita tranquilidade, graças a Deus, que está aqui buscando o crescimento das pessoas, o crescimento dos munícipes, de Carpina, na saúde, no trânsito, querendo trocar figurinhas, trocar ideias com as pessoas de um modo geral. E dizer que é possível, repito, é possível ter uma política melhor, mais justa socialmente. A gente sabe que a sociedade, o ser humano, o homem, a história conta que vem dos seus primórdios, né, da caverna, é sempre evoluindo. Então o homem tem evoluído, a medicina tem evoluído, a política precisa evoluir. E nós estamos nesse pensamento, evoluindo cada dia mais, a cada amanhecer, estudando, nos apropriando de informação, nos apropriando de pessoas de bem, pessoas boas que querem estar conosco nesse dia a dia, porque é o papel do legislador. Quero dizer a cada um seguidor que terei muita responsabilidade e compromisso com Carpina e que iremos fazer o possível para deixar uma marca boa. Eu não tenho dúvida que irei conseguir, com a graça de Deus, porque o ser humano está em constante evolução, crescimento, e a política precisa disso, de estar crescendo também. Afinal de contas, é assim que caminha a humanidade. Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado, professor Rogério. Parabéns pela sua excelente votação. E vocês do blog, até a próxima entrevista, até o próximo encontro, se Deus quiser.